Boa tarde a todos. Eu sei que está frio, não está nada, que está calor. Eu sei que está chuva, é verdade. Mas eu estou-vos a ver hoje muito desanimados. É impressão minha? É impressão minha, ainda bem. Estamos todos animados. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Quem se lembra? Pois é, estamos naquele mês do ano, não é? Dezembro chegou e o mês de dezembro é sempre um mês muito característico. Aliás, eu atrever-me a dizer que é o mês mais característico de todo o ano, de todos os outros meses. Não sei se concordam comigo. Olha, para já, três feriados. O mês de dezembro tem 3 feriados. Eu sei que para aqueles que estão reformados é mais feriado ou menos feriado. Mas para quem trabalha, um mês com 3 feriados é uma coisa muito boa. Não é? Aliás, eu acho que não há mais um mês com 3 feriados a nível nacional. E depois em dezembro é também quando acontece normalmente o quê? O 13º mês. Alguns têm o 14º, outros têm o 15º salário ou pensão. E depois, obviamente, temos o quê? As celebrações de Natal. Jingle bell, jingle bell. Já ouviram ou não? Só eu é que ouço estas músicas. Tá bem. É um bulício diferente. São sons que se passam na rua, luzes que se acendem, preocupações que neste mês nós temos, que noutro mês nós não temos. É uma correria. É uma correria para fazer compras. É um atordoar de listas. É ou não é, Sónia? A Sónia está a concordar comigo. Ainda bem. Locais a visitar, gente com quem estar. Às vezes também há um tempo de lembrança. É um tempo de memória. É um tempo de saudade. Às vezes é um tempo solitário. E este mês é tudo isto. E talvez muito mais. Mas é sem dúvida que nós temos que a centralidade deste mês é a celebração do Natal. Mas que Natal é que nós celebramos? Porque há muita maneira de nós entendermos e celebrarmos o Natal. Porque nos últimos anos várias realidades se têm conjugado para desvirtuar o que é o Natal, a forma de celebrar o Natal, o que é o verdadeiro Natal, o seu primeiro e absoluto significado. Alguns anos atrás, alguns de vocês que são mais internautas como eu, ali na década de 70, 80, havia uma coleção de cartoons, de figurinhas. Somente sobre a figura. E normalmente era sempre, na figura aparecia sempre um casal. E em cima dizia assim: amar é. Alguém se lembra disto? Alguns ainda se lembram. Dizia, amar é. E depois havia sempre frases diferentes a completar. Amar é ter um bom amigo. Amar é cuidar um do outro. Amar é comer pizza todos os sábados. É ou não é? Alguns de vocês vão se lembrar. Mas se eu vos perguntasse, para completarem a frase Natal é, como é que iríamos completar? Natal é prendas, Natal é família, Natal são luzes, Natal é bacalhau e rabanadas. Não. Não, não, não. Decididamente. Não. Bacalhau é bom, rabanadas são boas, família é bom. Não. É. Mas Natal não é isto. E parece um bocadinho quase... não sei como qualificar, no mínimo estranho, nós temos que dizer que o Natal é o nascimento de Jesus. Isto não devia ser necessário nós dizermos, mas parece que é cada vez mais necessário nós afirmarmos isto. Natal é o nascimento do Salvador, que Natal é Deus connosco. Vejam como a Bíblia escreve o Natal lá em Colossenses capítulo 4. Vocês dizem assim, Natal, numa carta de Paulo, até não que o Natal não está nos Evangelhos. Vejam que encontramos no capítulo 4, versículo 4 de Colossenses. Diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus
enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Meus caros amigos e irmãos, isto é Natal. Isto é Natal. E o nascimento de Jesus foi, sem dúvida, extraordinário. Desde logo, porque com o seu nascimento houve o cumprimento de inúmeras profecias. Havia inúmeras profecias acerca do nascimento do menino Jesus. Deixa-me dizer assim. Séculos de antecedência. Sabem? A Bíblia já tinha retratado, mostrado, que o nascimento do Messias seria de uma virgem. Uma virgem iria dar à luz. E sabe uma coisa? Aconteceu. Nós sabíamos qual ia ser o local de nascimento séculos antes. Em Belém. Aconteceu. Iria haver tentativa de assassinato de Jesus. Aconteceu. Sem sucesso. Mas sabem, uma das marcas essenciais do nascimento de Jesus não tem a ver com estas coisas que eu vos relatei que aconteceram, mas tem a ver com a razão do seu nascimento. Porquê que Jesus nasceu? Qualquer um de nós, que aqui estamos, e todos os outros que venham depois de nós, que estiveram antes de nós, nasceram para quê? Nasceram para viver. Para desfrutar da vida que Deus lhes deu. Mas Jesus nasceu para morrer. Esta é uma verdade completamente contraditória. Então alguém nasce para morrer? Quem é que nasceu para morrer? Nenhum de nós o fez. Mas Jesus nasceu com este propósito claro, distinto e inequívoco. Jesus nasceu para morrer. Marcos 10:45 diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se no Natal nós vemos apenas luzes, bacalhau, rabanadas, hoje vou falar de bacalhau e rabanadas porque posso. Se vemos apenas isto no Natal, nós estamos com uma visão muito distorcida do que é o Natal. Porque a compreensão plena e completa do Natal só se dá quando nós olhamos não apenas para o presépio, quando olhamos para a vencedora, mas quando nós olhamos para a cruz. Porque foi na cruz que mais tarde Jesus vem a cumprir aquilo que dizia no versículo 5 que acabamos de ler. Foi na cruz que a minha vida, a tua vida, a minha alma, a tua alma, foi resgatada. E hoje não temos ouvido falar de remissão. E o preço pelo que resgata a minha vida e a tua foi pago. 1 Coríntios 6:20 diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço. Foste comprado com um bom preço. E por isso continuamos a glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É por isso que nós celebramos o Natal. Bem, algumas coisas relativamente ao Natal, que eu acho que vocês sabem, é que o Natal não aconteceu no dia 25. Quase de certeza. Nós celebramos no dia 25, mas não aconteceu. Aliás, na história da Igreja, se quiserem, o Natal só a partir do 3º, 4º século começa a ser celebrado e depois lá na Idade Média com alguma ênfase. O Natal foi celebrado no dia 6 de janeiro, foi celebrado no dia 25 de... Por isso é que a Igreja Ortodoxa, por exemplo, ainda hoje celebra o Natal no dia 6 de janeiro. Mas mais importante do que uma data específica é nós percebermos porque é que então celebramos o Natal. Porque o Natal é o início de um novo tempo no relacionamento de Deus com a humanidade. Por isso hoje, quando vem dizer que o Messias nasceu aos pastores, ele diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele menino é o Senhor. O bebê envolto em paninhos é Senhor. Eu não sei se para vocês é mais extraordinário pensarem que uma virgem concebeu
ou de que o Filho de Deus se esvaziou da sua glória e toma a forma do bebê de criança. E passa pelo nascimento e pelas dores do nascimento, e depois cresce e é amparado e é cuidado por uma mãe e por um pai adotivo e tem irmã e vai por aí fora. Eu não sei o que é mais milagroso. Bem, e hoje já perceberam, vamos falar de quê? De Natal. E no tempo que me resta, eu gostava de falar-vos de três. Vamos ver se vai ser possível. Se calhar não vai ser, se calhar vamos ficar só por dois. Mas gostava de tentar falar de três intervenientes que marcaram o Natal primeiro. O primeiro Natal. E hoje é um bónus para as senhoras, porque trata-se de três mulheres. Uma velha, uma nova e uma muito velha. Uma casada, uma solteira, uma viúva. Os seus nomes? Isabel, Maria, essa era fácil. E Ana. Muito bem. Então, vamos olhar para estas mulheres. E de que forma é que as circunstâncias da sua vida permitiram que elas fossem protagonistas do primeiro Natal? Venham comigo. Vamos começar para já com Isabel. A história de Isabel, aliás, toda a história do Natal encontra-se, já está em vários registros, em vários livros, mas aquela mais completa, se quiserem, encontra-se no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, a começar no versículo 5, nós podemos ler o seguinte. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, nestes versículos, dois primeiros, é-nos introduzido e apresentado um casal. Marido, Zacarias, esposa, Isabel. E aquilo que nós percebemos lá no versículo 6, como é que a Escritura descreve estes dois? Ambos eram justos. A vida de Zacarias e de Isabel agradavam a Deus. Faziam o que ele tinha ordenado, viviam da forma como ele tinha dito, tinham uma consciência limpa diante de Deus, eram homens piedosos, era um homem piedoso, uma mulher piedosa. Isabel. Esta era a figura de uma mulher de Deus. Talvez ela fosse mentora das mais jovens, devido à sua fé. Talvez ela pudesse acolher e tratar daqueles que precisavam de ajuda, não sabemos. Uma coisa nós sabemos é que Deus olhava para eles e particularmente para ela e dizia: esta é uma serva fiel. A sua vida é agradável. E ter uma vida agradável perante Deus é o maior elogio que qualquer um de nós pode receber. Deus declarar os justos é o maior elogio que alguém pode ter. Ter a aprovação de Deus, da sua vida, ter o louvor de Deus, ter a sua concordância. Nada supera este reconhecimento. Sabem que muitos procuram afirmar-se profissionalmente, socialmente, através do reconhecimento de quê? Dos outros. Eu sou tanto mais bem sucedido quanto os outros acharem que eu valho alguma coisa, que eu sou importante, que eu tenho, que eu posso fazer. Mas sabem? A maior preocupação que tu deves ter não é aquilo que os outros pensam ou não pensam de ti. É aquilo que Deus, quando olha para ti, diz. E aquilo que ele dizia acerca de Isabel é que ela lhe era agradável. Mas há um mas na vida de Isabel. Vamos ler o versículo 7.
E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados. Esta era uma mulher temente a Deus. Esta era uma mulher justa diante de Deus. Mas havia um grande mas na sua vida. Havia uma grande mágoa. Havia uma grande dificuldade. Havia uma grande frustração. O que é que acontecia? Ela não podia ser mãe. Ela era estéril. E para percebermos à data, o valor de uma mulher estava na justa medida da sua capacidade de procriar, de ter filhos. Então temos esta mulher que serve a Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus em tudo e tem esta frustração de não ter um filho, de não ter uma filha que pudesse receber nos braços, que pudesse instruir, que pudesse cuidar, que pudesse dar-se. E perante isto, como é que a sociedade olhava para esta mulher? Tu não vales nada. Como é que as pessoas que rodeavam Isabel olhavam para Isabel? Tu não serves. Tu não tens valor. Mas lembre-se, como é que Deus olhava para Isabel? A sua vida e era agradável. Isabel vivia com vergonha. Podemos perceber isso depois da sua oração lá no versículo 25. Ela vivia com mágoa. Ela vivia com uma dor no seu coração. E reparem que Isabel tinha dois caminhos para enfrentar esta mágoa. Ou ela se ia sentir ressentida por Deus, ou contra Deus, porque Ele não lhe tinha dado aquilo que ela desejava, que era um filho, ou então ela tinha outra alternativa, que era continuar a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a continuar a orar nesse sentido. Ela bem podia dizer: oh Deus, eu servi-te toda a vida, vivi para ti, fiz o que era certo, fiz o bem, auxiliei os outros, ajudei os outros, e tu, eu só te peço uma coisa: um filho. Sabem, e esta tentação de ceder à amargura, ao ressentimento, quando os nossos desejos não são atendidos, quando as nossas orações, que oramos por um determinado assunto anos e anos e anos, e somos fiéis, e Deus parece que não responde, há uma tentação envolvida. E nós podemos enverdar por um destes caminhos, ou continuar a interceder, ou ficar amargurados. Mas Isabel optou por não amargurar-se contra Deus. E uma das coisas que nós podemos perceber aqui é que o facto de tu e eu vivermos para Deus não nos vai assegurar que não vamos ter uma vida em que vamos experimentar sofrimento, dor. Aliás, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não disse: quando no mundo tiveres, ou se tiveres. Não, Ele disse: no mundo tereis. Então, se há certeza que tu tens na tua vida, é que Deus te ama perto de si. Há certeza que tu tens na tua vida de que Ele cuida de ti. Sim. Mas há uma certeza que tu também tens que ter. É que tu vais ter e passar por aflições. Não é bonito de se ouvir. Não. É a Escritura a falar com o eu. Então, tal acontece porquê? Porque, meus caros, nós ainda não estamos no céu. Nós ainda vivemos nesta terra. Ainda vivemos no meio do pecado, ainda vivemos no meio do imperfeito, ainda vivemos no meio daquilo que está incompleto. No paraíso não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver pressão, não vai haver nada. Mas aqui, enquanto aqui estivermos, sim, vai haver lágrimas. Então, para viver para Cristo, não nos assegura uma existência isenta de tribulações, mas nos alerta para essa mesma realidade. Bem, vamos continuar. Versículo 8. Estão comigo ainda? Bem, para esta hora já só vamos falar de Isabel hoje. E aconteceu, versículo 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, está a falar acerca de Zacarias, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso.
E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, chamarás seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao povo, ao Senhor, o povo bem disposto. Bem, o anjo apareceu. E esta é a narrativa que nós encontramos do nascimento miraculoso de João Batista. Há pouco dizíamos que Isabel era uma mulher piedosa, uma mulher justa, uma mulher santa, que tinha um anjo. Era estéril. Mas agora, Deus tem um mas maior que o mas de Isabel. Que mas era este? É que Isabel queria um filho, mas Deus não lhe queria apenas dar um filho, queria lhe dar um profeta. Alguma coisa que nunca ela imaginou. Ela pedia alguma coisa que ela gostaria que lhe seria suficiente. Mas Deus dá-lhe muito mais do que aquilo que ela pudesse imaginar ou pedir. Maior do que a sua própria oração. E quem é este homem? É tão somente João, que Jesus apelidou, lá em Marcos 11:11, é o seguinte: é verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Esta mulher, que durante anos orou por um filho, Deus surpreende com coisa mais grandiosa. Isabel tinha lutado toda uma vida por algo que lhe seria suficiente. Mas Deus vai-lhe dar algo muito mais do que suficiente. Ele queria dar-lhe um filho extraordinário. Que João Batista foi este homem, o precursor do Messias, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Eu não sei o que é que vocês imaginam, mas muitas vezes a nossa pressa em querermos ter respostas de Deus pode nos impedir de recebermos mais do que aquilo que nos é necessário, porque Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus de escassez. Deus é um Deus que vai mais além. Deus é um Deus de abundância. Sabem, João é então este precursor. E que ele disse: olha, vejam, Jesus está, chegou, o Messias veio, ele está aqui. Preparem-se, arrependam-se. E esta era a missão de João Batista. Depois de 4 séculos, 400 anos, em que Deus não falou com o seu povo. 400 anos de silêncio. A voz profética de Deus está de volta. E por meio de quem? Do filho de Isabel. E Deus volta a falar no seu povo. A voz de Deus volta a ser ouvida. E esta é a voz, então, daquele que clamava no deserto. A voz de João. Deus respondeu à oração de Isabel, como ela nunca imaginou que pudesse ser possível. Porque Deus faz coisas grandes. Bem, vamos continuar. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Eu não sei, mas vocês já percebem aqui uma certa subtileza de Zacarias. Quando o anjo diz: olha, isto vai acontecer, ele diz: olha, mas eu já passei de prazo. A minha mulher é avançada em idade. Quando vocês quiserem dizer à vossa mulher que ela está gordinha, digam que ela está avançada em peso, que ela não se vai notar. Porque se disserem que ela está gorda, a coisa vai correr mal. Então, Zacarias não diz que ela assume, ele assume que ela é velha, não diz que sua mulher é velha, mas diz então que está avançada em idade. Oh anjo, não dá. Isto já passou de validade. Versículo 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo
não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias dormiu. 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos. E ficou mudo. Zacarias era um homem de Deus, era ou não era? Foi isso que nós lemos no início ou não? Há dúvidas? Não. Zacarias era um homem de Deus. Era um sacerdote piedoso. Tal como a sua mulher. Ele tinha orado anos e anos e anos por um filho. E nada. E agora Zacarias estava velho. E ele recebe esta notícia tão somente de um anjo, e o anjo Gabriel. E a notícia é: as tuas orações foram ouvidas. Zacarias morreu. Sabem, na vida cristã não há super-heróis. Vez após vez nós encontramos nas Escrituras homens de Deus que falharam. O que é que isto nos deve levar a considerar? Isto deve-nos apenas de fazer lembrar da nossa necessidade de humildade. Quem está em pé, olhe, não caia. O orgulho não é um instrumento que nós vemos da queda humana. A humildade é o que faz a diferença entre homens grandes e grandes homens. Zacarias questionou o anjo: olha, como é que eu posso saber aquilo que estás a dizer? É verdade. Zacarias duvida e diz: sou um homem idoso, a minha esposa já está bastante avançada em anos. E o resultado desta dúvida trouxe consequências. Sabem, a nossa incredulidade sempre nos vai trazer consequências. Quando nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer, quer fazer, quando não interpretamos bem a sua vontade, vai haver consequências. Qual foi a consequência direta para Zacarias? Ele ficou mudo. Só que esta mudez tinha uma implicação. Esta mudez tinha implicação não apenas para Zacarias. Uma das coisas que acontecia, nós lemos que Zacarias tinha ido ao templo para oferecer incenso. Esta era uma das atividades mais nobres que os sacerdotes tinham no templo, no lugar santo. Havia turmas designadas, ou seja, havia uma escala separada em que sucessivamente os sacerdotes se iam revezando. Só o sumo sacerdote é que ia ao lugar, ao Santo dos Santos, mas no lugar santo havia este espaço em que existia a oferta de incenso, acompanhada de orações. E cá fora estava o povo. O que é que o povo estava cá fora à espera a fazer? Porque quando o sacerdote oferecia as orações, Deus se agradava, ele saía para o pátio e abençoava o povo com a bênção arónica. Era isto que acontecia. E o povo estava ali para ser abençoado. O que é que aconteceu por causa da fraqueza de Zacarias? Ele não pôde abençoar o povo. O povo foi embora. Porque quem tinha a responsabilidade para o abençoar não tinha condições para o fazer. Sabem? Esta queda, esta fraqueza de Zacarias trouxe consequências, não apenas para ele, mas também para o coletivo, para o povo. E porque ele duvidou, ele não pôde exercer convenientemente as suas funções. E liderar implica estar consciente da responsabilidade adicional que quem lidera a função obriga. Um líder não é líder porque tem um estatuto destacado, porque tem uma performance melhor. Ele é líder porque exerce a responsabilidade que os demais não têm e assume essa responsabilidade. Vamos voltar atrás. No versículo 13, nós vemos que o anjo disse que as tuas orações foram ouvidas. E se tivermos em consideração o versículo 6 e 7, percebemos e podemos interpretar que estas orações eram acompanhadas, não direcionadas não apenas por
Zacarias, mas também por Isabel, sua esposa. E que orações eram estas que o anjo agora se referia? Se alguém souber, diga-me, porque o texto não nos esclarece. Quando ou por quanto tempo Zacarias orou? Ele ainda estava a orar depois de ter ficado velho? Não sabemos. Talvez o casal já se tivesse conformado com a sua sorte. Talvez já tivesse parado de orar. Talvez já tivesse desistido deste assunto. Não sabemos. Uma coisa sabemos. É que Deus não tinha desistido de lhes responder. Eu não sei se tu já paraste de orar por algum assunto que estiveste a orar durante muito tempo. Se Deus ainda não te respondeu, Ele não vai desistir de te responder. E foi isto que aqui aconteceu. Porque o investimento em oração vale sempre a pena. Vai trazer sempre retorno. Vai trazer sempre resposta. Versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu pobre entre os homens. Parem, no versículo 23, aconteceu o milagre que o anjo disse que ia acontecer. Aconteceu ou não? Aconteceu. Então, no versículo 25, nós percebemos que Isabel reconhece de onde é que vem o milagre. Do agir de Deus. Mas reparem uma coisa. Este milagre só aconteceu porque Zacarias agiu. A concepção de João Batista decorre de um milagre, porque Isabel era estéril, Zacarias já estava velho, mas concretiza-se por meios naturais. Estão a perceber o que eu quero dizer? Foi um milagre, mas a materialização do milagre aconteceu por meios naturais. A gravidez de Isabel só aconteceu quando Zacarias voltou para casa. Ele teve a promessa, mas ele teve que agir. O que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes o milagre de Deus realiza-se por meios naturais. Mas nem por isso deixa de ser milagre. Eu vou repetir. Às vezes os milagres de Deus acontecem por meios naturais, materiais, mas nem por isso deixa de ser milagre. E esta é a primeira mulher que queria considerássemos, Isabel. Isabel que foi confrontada durante a sua vida com esta decepção, com esta mágoa, mas Deus atentou para o seu coração, Deus fez o milagre e ela reconhece de que Deus lhe retirou a vergonha e Deus lhe dá não apenas um filho, mas o precursor do Messias. Bem, vamos à segunda. Pelo menos vamos conseguir chegar à segunda. Maria. Bem, Maria, esta Maria é Maria, mãe de Jesus. Vamos para o versículo 26. Ainda no capítulo 1 de Lucas. Então diz o seguinte: e no 6º mês, e está a falar do 6º mês da gravidez de Isabel, e percebemos a relação que existia entre Isabel e Maria, e elas eram primas. Diz assim: foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Novamente o anjo Gabriel, chamado Nazaré. Versículo 27. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E este que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bem, o que é que nós temos agora aqui? Há pouco tivemos o relato do nascimento de João. Agora temos um relato da anunciação de que o Messias iria nascer. Gabriel falou com Zacarias, agora vai falar com Maria. No 6º mês, uma jovem, virgem, prometida em casamento, ou seja, noiva. Você recorda-se que o estatuto do casamento na antiguidade do tempo de Jesus era diferente do dia de hoje. A partir do momento que uma mulher era considerada noiva ou estava desposada, significava que ela já tinha responsabilidades e um compromisso assumido tanto do noivo como da noiva. Mas materialmente, de facto, ainda não havia consumado esse casamento. Então uma mulher jovem, muito jovem, virgem, e que aparece o anjo e diz: olha, tu vais estar grávida. E o pai não vai ser José. O pai é Deus. E aquilo de ti que vai nascer é o Messias. Reparem como é que Maria terá sentido. Então todos os meus sonhos. Então o meu casamento com José. Então a casa que eu ia nova já estava arrendada, já tinha dado os 3 meses de calção, mais uns 6 a não sei quantos. Então todos os sonhos de uma vida. Ela sente medo. É compreensível ou não? Por isso é que o anjo diz: olha, não temas. Muitas vezes na Bíblia, a palavra que muitas vezes se repete é a palavra não temas. E depois explica-lhe porquê. Então, diante da pergunta de Maria: olha, mas como é que isso pode acontecer? Maria percebia todas as coisas? Não. Ela sabia como é que o seu corpo ia ser transformado e a engravidar? Sabia? Não. Ela sabia aquilo que lhe esperava? Bem, ela podia ter alguma ideia. Pai, ela tinha que explicar às pessoas que tinha engravidado. O pai não era José, porque se fosse ainda coisa que era sobrenatural, ela tinha que explicar isto tudo. Sabem? Mais à frente, quando Jesus está a ser confrontado com os discípulos e diz, e há aquela pergunta de quem é que eles são filhos, os discípulos estavam com Jesus e os fariseus estavam quem responderam a Jesus: nós não somos filhos de fornicação. Percebe onde é que eu poderia aqui querer dizer? Para alguns, a situação de Maria acabou por não ser muito bem explicada. Por isso é que eles rejeitaram o seu filho como um Messias. Bem, mas perante o temor, perante a incerteza, qual foi a atitude de Maria? Olha, anjo, eu sou servo do Senhor. Eu aceito o que Ele planeou para mim. Faça-se a sua vontade. Estamos a falar de uma jovem muito jovem. Muito jovem mesmo. E ela tem esta ousadia de ultrapassar os seus medos perante a mudança que a sua vida ia viver. E diz a Deus: faça-se a tua vontade. Por isso é que ela é bem-aventurada. Por isso é que ela é benquista. Maria não era especialmente santa. Ela apenas foi escolhida por Deus com esta missão e com este objetivo. E uma das coisas que nós encontramos é que na revelação daquilo que iria acontecer, acerca da forma como Jesus ia nascer, quem ele era, que era alguma coisa sobrenatural, mas sobrenatural ao expoente máximo,
O anjo lhe diz, olha, para Deus não é nada impossível. E, para tu teres confiança naquilo que eu estou a dizer, a tua prima, que era estéril, ela já está grávida de 6 meses. Maria não sabia. A questão é esta. É que Gabriel, ao trazer esta revelação maior, o anjo dá-lhe uma revelação mais pequena, se quiserem. Havia um outro milagre que já tinha sido feito na família de Isabel. Isabel estava grávida, era estéril, estava velha, mas tinha engravidado. Então, pela sua graça, aquilo que nós podemos perceber é que às vezes Deus revela-nos coisas menores para que a nossa fé possa crescer para abraçarmos coisas maiores. Porque a caminhada de fé é uma caminhada de graus. Se tu não fores fiel nas coisas pequenas, esquece. Não vai acontecer seres chamado para coisas maiores. Mas se tu fores fiel em coisas pequenas, tu vais crescer no degrau seguinte, e no seguinte, e no seguinte. E foi isto que o anjo aqui transmitiu. Olha, eu estou a dizer alguma coisa transcendente, extraordinária que vai acontecer na tua vida. E para que isto aconteça, quero ter segurança, quero que tenhas a segurança que isto já está a acontecer, que é melhor da vida da tua prima Isabel. E não só o filho que Isabel tem vai ser usado por Deus para abrir o caminho para o teu próprio filho. Obviamente que a reação de Isabel foi de temor, de Maria, perdão, foi de temor, foi de perplexidade, mas ela aceitou, com coragem, com determinação, aquilo que Deus tinha preparado para ela. Maria, para Deus, nada é impossível. E Deus ainda hoje nos diz, a mim e a ti, olha, para Deus nada é impossível. Não sei qual é a circunstância da tua vida. Talvez tu te identifiques com Maria e tinhas alguns temores na tua vida. Talvez lutes com uma frustração de muitos anos na tua vida. Eu não sei. Uma coisa eu quero te dizer. Que Deus não desistiu de ti. Deus vai continuar a lidar contigo. Porque para Deus nada é impossível. Maria percebe que foi escolhida, foi amada por Deus e que Deus vai tomar conta dela para ela passar este processo na sua vida de mudança. Bem, vamos lá. Ana. Vamos agora avançar para o capítulo 2 e vamos para o versículo 28. Quem quer ler, para descansar um bocadinho, versículo 28? Ele então tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Sim, podes continuar. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e revelação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada ultrapassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ok, para já até aqui. Jesus nasceu, 40 dias depois, a sua mãe e o seu pai levam-no ao templo. O que é que ele ia fazer? O tempo da gravidez da Maria tinha cessado, ela tinha sido purificada, agora ela ia ao templo para consagrar o Senhor Jesus e apresentá-la lá no templo. E quando ela vai ao templo com José, está lá, e com o seu filho, está lá quem? Um homem. Chama-se Simeão. Porquê que ele foi lá? Ele foi lá porque o Espírito Santo disse: olha, Simeão, vai ao templo. Ele não estava lá. E quando ele está, ele é confrontado com Maria, José, Jesus. Ele tem esta revelação e ele reconhece que aquele bebê, quem é? O Messias. E faz esta declaração. E depois, no versículo 36, vejam o que é que acontece. E aparece-nos a nossa
Ana. E diz o seguinte: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade. Porquê que a Bíblia fala tanto de velhos hoje? Vocês conhecem a expressão velhos são os trapos? Não. Mas sabem, às vezes na sociedade em que nós vivemos, os velhos são descartados. No contexto bíblico, eu nunca vi um velho a ser descartado. Isabel era uma ovelha. Esta, Ana, ainda era mais velha. E vejam o que é que o texto diz. Era de idade já avançada. Lembrem-se, idade avançada, não é velha, idade avançada. E tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Quem era esta Ana? Era uma profetisa. Da tribo de Azer. A tribo de Azer era uma das tribos mais pequenas de Israel. Ela tinha sido disseminada, tinha-se extinguido depois como o cativeiro lá na Assíria, mas houve pelo menos esta família que manteve a sua genealogia. E era possível chegar aos tempos de Jesus e dizer que ela era da tribo de Azer. Não era uma tribo importante. Não era uma tribo que estivesse dedicada a grandes promessas. Mas ela era um remanescente. Os outros seguiram a idolatria. Os outros foram para a Assíria. Desapareceram. A linhagem desta mulher, ela sabia de onde é que vinha. E diz-nos que ela era viúva, quase. Aqui o texto pode não ser muito. Vamos assumir que ela tinha 84 anos, está bem? Vamos assumir. E ela esteve casada, quanto? 7 anos. Apenas 7 anos. E onde ela passava os seus dias? Onde é que ela passava as suas horas? Onde e a quem é que ela dedicou a sua vida depois que enviou? Na casa de Deus. E como é que servia a Deus? Hoje não. Quer dizer, mas isso de servir a Deus não é mais prático? Não é arrumar as cadeiras, não é limpar, não é... É. Mas esta mulher, como é que ela servia a Deus? Com orações. Oração é um serviço a Deus. O jejum e a consagração são um serviço a Deus. E o fazia ela continuadamente, de noite e de dia. E o versículo 38, então, Simeão está com o bebê, Jesus nos seus braços, ela vê aquele cenário, os seus pais, vê a declaração, a revelação que Simeão tem, e ela diz no versículo 38, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Qual foi o desafio que Ana teve que lidar? Percebemos que esta mulher também era uma mulher piedosa. Também era uma mulher que consagrou a sua vida a Deus. Ela teve que lidar com a perda, com o luto, com a solidão. E mais uma vez, ela aqui tinha 2 alternativas. Ou dizia, eu sou uma coitadinha, ninguém se importa comigo, o meu marido deixou-me, não temos relatos que ela tivesse filhos. Ela tinha toda a razão para viver uma vida triste ou não. Mas ela rejeitou este sentimento de vítima, de que ninguém se importa comigo, de que eu não tenho ninguém. Ela colocou a sua dependência naquele que pode suprir todas as coisas. Durante anos, ela viveu para Deus.
a viuvez, a tristeza, a dor, as suas emoções mais íntimas, pesarosas, não a impediram de ela continuar a confiar em Deus. E servir a Deus com oração, com jejum. E depois percebemos também pelo texto que ela tinha a perspectiva, o desejo, o anseio de quê? Da vinda do Messias. E o que é que aconteceu? Deus honrou este desejo, esta expectativa. E depois de ela olhar para Jesus, bebê, o que é que ela foi? Ela foi e testemunhou e disse: Jesus já veio. O Messias que vocês estavam à espera, que eu esperava, não é apenas mais uma promessa, não é uma profecia que ainda existe por se cumprir, não, ela já se cumpriu. E Ana teve este privilégio de ver a confirmação da profecia da vida do Messias. Meus caros, nós já temos esta certeza. Nós já somos testemunhas de que o Messias já veio, que encarnou, que veio com este propósito para morrer, para dar a vida, de resgate pelas nossas vidas. Por isso nós somos chamados em gratidão, em louvor, a consagrarmos a Ele. E a testemunhar àqueles que também têm esta expectativa de dizer: olha, Cristo já veio. E dizer àqueles que ainda não têm: olha, é bom que tenhas. Porque Ele já veio uma primeira vez, Ele irá voltar uma segunda vez. Isabel aprendeu que o atraso na resposta de Deus não é um não, mas é um ainda não. Vocês recordam-se que quando nós éramos pequenos, e se pedimos alguma coisa à nossa mãe, e se a mãe dissesse ainda não, nós íamos chorar ou não? Porque nós interpretávamos o ainda para os nossos pequenos. Ainda não há. Não há quando nós queremos, quando somos bebês. Mas à medida que vamos crescendo, quando a mãe diz ainda não, então vai haver. Então, Isabel descobriu que o ainda não de Deus é porque significava que o sim ainda iria acontecer. Maria foi confrontada com os seus temores, com as suas inseguranças, perante a grandiosidade da missão para a qual Deus a tinha chamado. E qual foi a resposta de Maria? Eis-me aqui. Ana, que teve que lutar com o seu luto, com a sua perda, com a sua insegurança, com a sua solidão, ela serviu a Deus. E Deus honrou o seu serviço e revelou-se neste tempo que Jesus, o Messias, tinha nascido. Para terminar, Zacarias foi ao templo porque o Espírito Santo de Deus lhe disse: vai ao templo. Ainda não foi ao templo porque alguém lhe disse, porque ela estava habituada a ir. Quando nós não estamos no lugar em que Deus nos tem chamado, podemos estar a perder muito. Mas quando estamos, Ele vai recompensar a nossa obediência, vai recompensar a nossa fé e vai trazer crescimento na nossa vida. Deus possa confortar, desafiar com estas palavras e que a glória possa ser para Ele. Amém?